pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham descansado bastante nessas férias, para a gente poder então retomar essa segunda parte do nosso primeiro semestre. A gente viu até agora algumas vertentes interpretativas da psicanálise sobre os sintomas psicossomáticos. A gente viu também a importância de compreender como que o sintoma do estresse, atrelado a toda a conexão dos sistemas corporais, tais como são mostradas pela psiconeuroimunologia, permite a gente compreender não só o desencadeamento de processos psicossomáticos, mas a própria comunicação entre os nossos estados psíquicos ou as nossas atuações comportamentais e a forma como o nosso corpo reage a isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre simbolismo, a gente vai voltar um pouco às teorias simbólicas, como a da psicanálise, e vamos usar como aporte teórico para esse momento a teoria junguiana, que tem uma visão muito interessante sobre a forma como o sintoma psíquico se desenvolve. Tá? Diferente da psicanálise, a psicologia analítica ela não fala de um momento ou de algum tipo de sintoma que não tenha relação com uma dimensão simbólica, tá? Para o Jung, a dimensão simbólica está sempre presente. A gente vai entender quais então são as diferenças entre uma concepção psicanalítica e uma concepção da psicologia analítica sobre o processo psicossomático. Então me acompanhe aqui um pouco nessa nossa trajetória de hoje. Vamos então começar a retomar um pouco do que a gente entende da psicologia analítica, né? A gente tem que lembrar primeiro que a psicologia analítica ela tem uma visão de mente um pouco diferente da psicanálise. Para o Jung, além do inconsciente pessoal, que é aquele inconsciente psicanalítico, freudiano, composto por todas as vivências infantis, adultas, vivências recalcadas, né, os processos pulsionais, que a gente já tem conhecimento, ele vai dizer que existe também um inconsciente mais primitivo, que não é individual, mas é coletivo. Quer dizer que na mente de cada um existe ali resíduos, vamos dizer assim, psíquicos, coletivos, que foram sendo criados e desenvolvidos ao longo da humanidade e que são matrizes para a nossa formação simbólica. Ou seja, toda a produção psíquica atual que nós temos tem vínculo com alguns direcionamentos simbólicos muito primitivos. Por exemplo, a forma como a criança entende a mãe e a forma como a criança simbolicamente internaliza essa mãe não depende só da mãe real, aquela mãe que ele tem que está cuidando dele, mas também depende de como a representação de mãe foi incorporada pela civilização humana. Então, a ideia da maternidade, da fecundidade, são coisas que foram ganhando uma dimensão simbólica mais coletiva e que continua residindo, né, dentro de cada um de nós. Então, a gente tem essa dimensão simbólica interna. Todos os processos junguianos de representações vão estar ligados aos complexos, né, que é o conjunto de vivências, fantasias, percepções que vão formando pequenos aglomerados, né, interligados, carregados afetivamente, e esses complexos vão estar ligados a arquétipos. Os arquétipos são aquelas matrizes da formação simbólica, é a base da formação simbólica. Todos os processos individuais, todos os processos, os complexos individuais, vão ser de alguma maneira energizados, motivados a partir de processos coletivos arquetípicos. E aí a gente tem diversos arquétipos, né, que são esses moldes que direcionam as nossas formas de simbolização. A gente vai precisar entender um pouco o que significa o que é símbolo e para poder entender a partir daí como que o corpo humano também pode simbolizar alguma coisa. Vamos lá comigo.
Antes da gente entender melhor como que é o sintoma psicossomático dentro da teoria analítica, a gente precisa entender um pouco sobre a relação do corpo com a psique, né? Do corpo com a mente. Uma das coisas que a gente precisa entender é que tanto os sintomas físicos quanto os sintomas psicológicos, eles são manifestações de complexos patogênicos. O complexo é aquilo que eu já falei anteriormente, é esse conjunto de ideias, um conjunto de imaginações, percepções, que vão formar como se fossem pequenos aglomerados psíquicos que são relativamente autônomos em relação à consciência. O que isso quer dizer? Os complexos, eles vão formar esses conjuntos de ideias que ficam no nosso inconsciente e que eles continuam agindo na nossa mente, mesmo que a gente não pense neles, mesmo que a gente não tenha ideia deles. Essa é a ideia mais próxima de Freud mesmo, da psicanálise, a ideia de que você tem um funcionamento inconsciente que é autônomo em relação à consciência. Ele funciona e vai, inclusive, contra o funcionamento da consciência. Esses complexos eles são então relativamente independentes. Quando um complexo é patogênico, ou seja, ele tem uma carga conflitiva, né, e uma carga afetiva muito intensa, ele vai criar justamente ele vai ser uma força que vai impelir a mente a um processo de adoecimento. Os sintomas neuróticos e sintomas psicóticos vão depender da atuação desses complexos. Esses complexos se formam ao longo da nossa vida, conforme a gente vai passando por situações traumáticas, conforme a gente vai passando por vivências intensamente afetivas e dolorosas, a partir de algumas situações da nossa vida que vão então culminar na formação desses complexos. O complexo, então, vai estar por detrás de todo sintoma físico e psíquico relacionado à nossa vida. Então, desde os sintomas que se manifestam no corpo até os sintomas mais psíquicos, vão estar relacionados ao funcionamento do complexo. Esse conceito é um conceito muito importante. Para o Jung, o ego não é uma instância, como no Freud. O ego ele é um complexo, tanto quanto outros. Ele é um dos complexos mais, como vou dizer assim, um dos complexos mais importantes. O que compõe o ego? O ego ele é composto a partir de todas as impressões, sejam elas imaginárias, sejam elas corporais, que nós temos sobre nós mesmos. Então vamos pensar o seguinte: quando você é bebê, você tem uma experiência muito desfragmentada do próprio corpo, né? O bebê não tem uma experiência de unidade do próprio corpo. Conforme ele vai sendo cuidado pela mãe, a mãe toca o bebê, a mãe fala com o bebê vai sentindo coisas, né? Então, conforme ele se move, conforme ele é tocado, ele vai sentindo coisas. Essas impressões sinestésicas, o que é uma impressão sinestésica? São informações que vêm dos sentidos. Informações que você recebe da visão, da audição, do paladar, do tato, que vão sendo incorporadas à nossa mente e a partir disso cria uma ideia do que é o eu corporal, que é o ego. Então, o ego é justamente todo esse processo imaginário e de percepção que a gente vai se percebendo e se compondo enquanto uma unidade. Então, essa unidade do nosso corpo, ela não é originária. Ela é construída ao longo da nossa história. E o ego vai se formando a partir dessa construção. Muitas vezes a construção do ego pode ser problemática, através de algumas dificuldades no processo de desenvolvimento. Mas, de maneira geral, os indivíduos, a partir do momento que vai crescendo, entrando em contato com o próprio corpo, entrando em contato com as suas próprias vivências, vai compondo essa imagem de si mesmo. O corpo é a base do ego e de todos os outros complexos. Por quê? Porque para o Jung, corpo e psique funcionam através de uma unidade, eles estão interligados. Então, tudo que acontece na mente tem conexão com o que acontece no corpo, e tudo que acontece no corpo tem conexão com o que acontece na mente. Não dá para conceber os dois separados. Esse ponto, então, é importante. O ego, ele é um dos principais
complexos que vão estar relacionados ao processo de adoecimento psicossomático. Lembra que eu falei para vocês que todo complexo ele é energizado, alimentado por algum arquétipo? Então todo complexo ele vai ganhar sua energia, né, sua força libidinal a partir do funcionamento dos arquétipos. Qual é o arquétipo principal para a gente compreender o funcionamento do ego? É o arquétipo do self. Esse arquétipo ele tem uma base psíquica e uma base somática, ou seja, a forma como o self se manifesta no nosso inconsciente coletivo, ele se manifesta sempre a partir de um movimento mais psíquico e de um movimento mais corporal. O que é que corporalmente compõe o self? São as sensações endossomáticas inconscientes. Endo significa dentro, dentro do corpo. Então, todas as sensações corporais inconscientes, aquelas sensações que você tem do próprio corpo, mas que você não tem consciência dessas sensações, fazem parte do seu self. Vamos pensar o seguinte. Eu estou aqui agora dando uma aula, né? Então eu estou concentrada, a minha atenção, a minha consciência toda está concentrada nas minhas palavras, na minha voz, na forma como eu estou falando, na forma como eu estou me movimentando. Eu mantenho a minha atenção no significado dessas palavras. Enquanto eu estou prestando atenção nelas, tem uma série de sensações corporais que eu não estou prestando atenção. Por exemplo, o contato da roupa com o meu corpo, às vezes o vento mais gelado que está passando por debaixo da porta, às vezes é uma dorzinha que ficou no meu pé porque eu bati o dedinho, mas faz um tempo e eu já não estou prestando atenção nisso porque eu estou concentrado aqui. Então existem várias sensações, né, que o corpo tem. Essas sensações, nem sempre eu estou prestando atenção nelas, mas elas estão ali. E inconscientemente elas fazem parte do que eu sou e da imagem que eu tenho de mim mesmo, mesmo que eu não preste atenção nisso. Então a gente tem que começar a perceber uma das coisas mais importantes quando a gente vai falar de teorias psicodinâmicas, né, como a psicanalítica, a psicologia junguiana, que é justamente a questão de que a consciência é só uma pequena parte daquilo que eu vivo e daquilo que eu sou. Eu tenho consciência de uma parte muito pequena do que eu sou. Existem muitas sensações, muitas vivências, muitas experiências que acontecem para além da consciência e que muitas vezes eu não tomo parte nisso. E é importante a gente saber disso. Por quê? Porque tem muitas experiências e vivências importantes, inclusive, que tornam a nossa vida patológica, por a gente não saber que elas estão acontecendo. Então a gente precisa entender um pouco essa questão, tá? Bom, o ego e o self são instâncias, são conceitos psicológicos, mas ao mesmo tempo tem uma conexão com o corpo. O ego é um complexo que tem uma manifestação do nosso psiquismo, mas ele é formado a partir de impressões corporais. O self também. Então é importante perceber que ego e self são conceitos que estão na fronteira entre o que é psíquico e o que é somático. Eles articulam as duas dimensões. A autoimagem corporal é uma parte do ego, é uma parte dessa composição do ego. O que significa autoimagem? Autoimagem é justamente a forma como eu me vejo, é a forma como eu me sinto. Então, eu me sinto uma pessoa mais bonita, mais feia. Quando eu olho para o meu corpo, eu me percebo mais obeso ou mais magro do que realmente eu sou. A minha percepção ela é mais baseada na realidade do meu corpo ou ele é mais imaginária? Então, tudo isso, toda essa ideia de autoimagem, que é muito importante para compreender, por exemplo, patologias como bulimia, anorexia e qualquer outra dismorfia corporal, faz parte então do ego. Conforme o ego se compõe, ele compõe também uma imagem do próprio corpo. Essa imagem é composta através do quê? Das experiências sensoriais que eu tenho do meu próprio corpo. Então, do se tocar, do se perceber,
né? Todas essas experiências, de alguma maneira, vão compor a nossa vivência da nossa corporeidade. Isso vai ser muito importante para a gente depois começar a entender como que vão sendo compostas essa percepção do corpo. A gente precisa entender que as percepções que nós temos do nosso corpo, elas não são totais. Eu não percebo meu corpo como um todo. Eu não estou consciente do meu corpo como um todo. Então eu tenho um conjunto de percepções inconscientes, tá? Que é o que a gente chama de self corporal. Então aqui, o self corporal é justamente esse conjunto de percepções que eu tenho de mim mesmo, mas que eu não estou consciente de todo ele. É uma unidade inconsciente do meu corpo. Essa unidade está lá, mesmo que eu não tenha consciência dela. Em alguns momentos da vida, por algumas experiências, algo vai se destacar dessa unidade. Algo vai se tornar figura, enquanto o self corporal vai ficar como fundo. Algo vai ganhar destaque. Esse processo de uma determinada percepção, uma determinada experiência do corpo que se destaca do self corporal é o que Jung chama de deintegrado. Deintegrar-se. O que é deintegrar? Integração é a formação da unidade, não é? Desintegração é quando a unidade se desfaz. O que o Jung está dizendo é que quando a gente tem uma percepção do corpo, essa percepção não é uma desintegração da unidade. Ela é como se fosse um distanciamento, como se uma parte do nosso corpo ganhasse destaque. Então ela está separada, mas não é uma separação de desintegração. Ele chama isso de deintegrado. É quando uma certa experiência do nosso corpo ganha destaque. Esse deintegrado pode ser qualquer tipo de experiência corporal. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: você um dia está em casa e de repente começa a perceber uma sensação de formigamento muito estranha, que sei lá, no ombro assim. Credo, no ombro parece infarto, né? Mas vamos pensar nisso. De repente aparece uma sensação diferente no seu corpo. Essa sensação é uma coisa que você nunca sentiu na vida e que começa a aparecer de repente. Essa sensação, ela vai te dar consciência de uma determinada região do seu corpo. Então, de repente, eu estou tendo consciência do meu ombro ou de alguma coisa que está acontecendo no meu ombro. Essa consciência do meu corpo, ela cria, então, esse deintegrado, essa experiência que se destaca do self corporal. Essa experiência, ela vai, então, se dividir do self corporal no contato com o ambiente. Porque algumas das experiências podem acontecer a partir do momento em que eu entro em contato com o meio. Por exemplo, quando você toca alguma coisa. Eu estou aqui na minha garrafa, eu toco minha garrafa. Eu tenho uma sensação específica da garrafa, uma sensação específica do tato. Essa consciência que eu tenho da sensação do meu dedo é um deintegrado. Ela se destaca no contato, então, com o ambiente. Isso vai gerar uma produção simbólica, né? Isso pode gerar, então, um desenvolvimento simbólico. O que é o simbólico? É quando eu percebo essa experiência, tento compreendê-la de alguma maneira, para depois poder reintegrar esse símbolo como forma de autoconhecimento. Então, no caso do meu ombro, eu comecei a sentir um formigamento. Esse formigamento era muito estranho. E aí eu comecei a entender esse formigamento como símbolo de que alguma coisa estava errada, de que alguma coisa não estava bem. Aí eu vou procurar saber, vou no médico e tudo mais, aí eu vejo que o médico fala que na verdade era só um mau jeito nas costas, qualquer coisa assim. E aí eu consigo entender que essa sensação
na verdade, ela simboliza uma determinada situação da minha vida, de tensão ou de estresse, qualquer coisa. Eu posso integrar essa sensação no meu self corporal de novo. Olha só então esse caminho. Esse caminho é extremamente importante a gente perceber. Toda consciência que a gente tem do nosso corpo, ela gera um bem integrado, né? Ela gera um destaque desse self corporal. Esse destaque consciente precisa ser elaborado de forma a ser compreendido como símbolo de uma determinada vivência do meu corpo para poder ser reintegrado. Esse processo de deintegração, simbolização e reintegração, ela é um processo normal que vai acontecendo e é assim que o ego corporal se forma. O ego corporal se forma através desse processo. Por exemplo, então, quando o bebê está com uma cólica, ele vai ganhar consciência de uma vivência muito desagradável do seu corpo, né? Essa cólica, ele não vai entender o que ela é, mas a mãe vai empregar uma série de procedimentos que vão proporcionar uma simbolização dessa cólica. Então a mãe faz massagem na barriga do bebê, dá aquela apertadinha nas pernas, né? Porque às vezes é um pum que precisa sair. Fala com o bebê durante esse processo com uma voz tranquila para o bebê entender que é uma coisa que não é perigosa. Então, tudo isso faz parte do processo de simbolização. Conforme isso vai acontecendo, o bebê vai entendendo a cólica como uma parte das suas vivências do seu próprio corpo, uma parte de uma vivência desagradável, mas ainda assim uma parte de si. E aí ele vai reintegrar esse simbolismo durante esse processo. A gente vai entender melhor conforme a gente for percebendo o desenvolvimento desse processo de simbolização. Vocês percebem que é um pouco diferente da psicanálise. Ele mostra como que o corpo é simbolizado sempre nesse ciclo, que depende de quanto a gente toma consciência de uma parte de nós mesmos e depois reintegramos. E é assim que nós vamos fazer ao longo da vida. A gente vai entrar em contato com vivências do nosso corpo, depois a gente vai entender essas vivências e depois a gente vai reintegrar isso como parte da nossa vida, tá? Bom, a formação simbólica ela pode ser mais consciente, mais inconsciente. Existe um processo de simbolismo inconsciente muito importante. Quanto mais inconsciente é um símbolo, né? Quanto mais inconsciente esse símbolo for, mais ele vai se tornar universal e coletivo. Isso é importante. Por quê? Lembra a ordem: consciência, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Inclusive, tem um desenho, geralmente, que ajuda a gente a entender. Imagina que as pessoas são montanhas assim, ó, tá? O pico da montanha são as consciências individuais. Então, tá aqui a consciência do fulano, do beltrano, do ciclano. E abaixo dessa consciência, a gente tem o inconsciente individual de cada um. Esse aqui é o inconsciente do fulano, dependendo das vivências que ele teve. O inconsciente do cicrano, por causa das vivências que ele teve. E aqui, esse processo todo aqui da base, que é um processo comum, seria o inconsciente coletivo. Seria aquilo que fulano, cicrano e beltrano compartilham entre si. Não só eles, mas eu e vocês também. Então, todos nós compartilhamos o mesmo terreno. Somos essas pequenas montanhas que saem desse terreno em comum, que é o inconsciente coletivo. Levando isso em consideração, quanto mais algo desce no inconsciente, mais ele fica parte do inconsciente coletivo. Quanto mais próximo do inconsciente coletivo, menos individual, e mais coletivo, mais universal. Só que tem uma outra coisa também. Quanto mais fundo no inconsciente, mais próximo do corpo, mais próximo das vivências primitivas do corpo, mais parte da materialidade do corpo, mais próximo da fisiologia, da química do corpo.
Para o Jung, a mente não é tão distante da matéria, da corporeidade. Não existe uma dualidade, a mente como se fosse uma alma abstrata e o corpo como se fosse o concreto. Não. Mente e corpo formam uma unidade, né? Que se manifestam em polos opostos. Ou um polo mais abstrato, que é a mente, ou um polo mais concreto, que é o corpo. Então, um símbolo, um mesmo símbolo, pode se manifestar de forma abstrata, psíquica, ou concreta, física, corporal, né? A gente pode entender, então, aqui que o símbolo, a partir do momento que ele se forma, ele pode se desenvolver desde um polo mais psíquico abstrato até um polo mais concreto, material, por assim dizer, né? Físico, fisiológico e tudo mais. Então, o símbolo, ele pode ser tanto um símbolo psíquico quanto um símbolo corporal. Quando a gente chega nisso, a gente já fala, meu Deus, a distância da psicanálise ficou enorme agora. Ficou muito grande. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Bom, existe uma semelhança e, ao mesmo tempo, uma diferença entre uma expressão psicótica e uma expressão psicossomática. Isso vai diferenciar essas duas patologias que vocês percebem que na psicanálise elas já eram muito próximas, né? Quando a gente falou de Winnicott, a gente falou que a doença psicossomática era como se fosse uma tábua de salvação para o indivíduo não se tornar psicótico. Aqui no caso da teoria junguiana, as duas teorias vão mostrar que tanto na doença psicótica quanto na doença psicossomática, os conteúdos expressos são os mais arcaicos e arquetípicos. Voltando lá à nossa cadeia de montanhas aqui, né? Os conteúdos psicóticos e os conteúdos psicossomáticos, eles são dessa região mais arquetípica. O que isso quer dizer? Olha, a gente não viu muito em Jung, então isso talvez deve tornar um pouco confuso as coisas. Mas se vocês assistirem, dê uma procurada no YouTube, lá fala sobre o Museu de Imagens do Inconsciente. No Museu de Imagens do Inconsciente, a Anísia da Silveira fez uma série de pesquisas com arte-terapia com pacientes psicóticos. O que ela percebeu? Que muitos dos símbolos representados nos quadros eram semelhantes aos símbolos culturais de diversas lendas e de diversos ritos universais, ou seja, de culturas que o indivíduo nem tinha contato. Então você tinha pacientes que faziam um desenho que era muito semelhante à mesma representação feita por um povo grego antigo há muitos anos atrás. E aí o pessoal se pergunta como que uma pessoa psicótica que veio de uma família pobre no Brasil, que não teve nenhuma educação básica, quanto mais uma educação sobre mitologia grega, consegue representar quase que fielmente a um deus grego ou um personagem da mitologia grega. Como que uma pessoa psicótica faz isso? A explicação é porque essa representação ela é arquetípica. Então ela aparece tanto na produção mitológica grega quanto na experiência da psicose. Então a gente percebe que a psicose ela é justamente a expressão de conteúdos arquetípicos muito primitivos, muito arcaicos. Só que para o Jung, a doença psicossomática também está tratando da mesma região. Mas por que a doença psicossomática se manifesta de uma maneira e a doença psicótica se manifesta de outra maneira? A questão é, como eu mostrei para vocês no gráfico anterior, a forma como o símbolo se expressa. No caso da psicose, o símbolo ainda é muito abstrato. Ele ainda se manifesta de forma psíquica, né? Enquanto na psicossomática, o símbolo se manifesta de forma concreta, se manifesta na concretude do corpo, na materialidade do corpo.
Então, tanto a expressão psicótica quanto a psicossomática são expressões arquetípicas, são impressões muito ligadas ao inconsciente coletivo. A diferença é que na psicose, a forma dessa expressão ainda é abstrata, e na experiência psicossomática, ela está ligada a um nível muito concreto da expressão. Ok? Bom, quais são as principais características do paciente psicossomático? Agora a gente vai começar a ver a briga, né, o conflito da teoria junguiana com a teoria psicanalítica. Quando a gente viu a história da psicossomática psicanalítica, quando a gente viu a história a teoria da McDougall e a teoria do Winnicott, uma das primeiras questões que ficou clara para a psicanálise: o sintoma psicossomático é uma fragilidade do processo de simbolização. O paciente não consegue simbolizar, então todo esse afeto vai para o corpo. Então a doença psicossomática não seria simbólica em si. Ela seria uma descarga dessa energia que não pôde ser simbolizada. Uma das características muito comum que a McDougall havia sentido nos pacientes psicossomáticos era o quê? Que eram pacientes que tinham uma inibição psíquica muito grande, elas não simbolizavam muito e provocavam nos outros, né, particularmente no analista, as emoções que elas não conseguiam expressar. Essa dificuldade de expressar emoções, de dar nome às suas vivências emocionais, é o que a gente chama de alexitimia. É a dificuldade do paciente de dar nome para as emoções, de entender quais são as emoções que ele está sentindo. A alexitimia era considerada um dos sintomas básicos do paciente psicossomático. Só que, na observação concreta, e aí vem a crítica da psicologia junguiana, nem todos os pacientes psicossomáticos são alexitímicos ou possuem pensamento concreto. Aquele pensamento muito ligado à concretude, né, das coisas. Um pensamento muito ligado um pouco capacidade de raciocínio abstrato. Ou seja, o fato de que existem sintomas psicossomáticos que não são produzidos por dificuldades simbólicas significa que não é a dificuldade de simbolizar a causa da doença psicossomática. Essa crítica junguiana é muito importante, tá? Ela vai colocar, então, a psicanálise num tipo de explicação e a psicologia analítica em outra. Para o Jung, a questão é a seguinte. Vou voltar lá no nosso gráfico. Aqui. Para a psicanálise, o símbolo só existe aqui, na dimensão abstrata. A psicanálise não falaria de símbolo de uma forma concreta, né, no próprio corpo. E é aí que estaria a dificuldade da psicanálise. Enquanto que a psicologia junguiana vê, olha, existe uma formação simbólica concreta, material, que faz na própria fisiologia do próprio corpo. A psicanálise vai falar, não, símbolo é psíquico, ponto, é abstrato. É aí que então vai estar essa diferença. A gente mostrou então a diferença da concepção entre a teoria psicanalítica e a teoria junguiana com relação à doença psicossomática. Esse é um ponto muito importante, porque o que a gente percebe é que para o Jung, todo adoecimento é uma formação simbólica. Enquanto que para a psicanálise, a psicossomática não seria uma região do pensamento simbólico. Essa é uma diferença muito grande. Então, qual é a diferença para a teoria junguiana entre a simbolização no processo psicótico, né, e neurótico e assim vai, e no processo psicossomático? Porque para a psicanálise, o que divide, o que limita é bem claro. Psicose, neurose é simbólico. Psicossomático não é simbólico. E como que divide, então, o que é neurose e psicose do que é psicossomático para a teoria junguiana? A gente vai perceber isso quando a gente vai falar de uma falha de conexão entre a vida consciente e a vida inconsciente. É aí que vai acontecer
a emergência de doenças psicossomáticas. É a partir dessa falha de comunicação. Bom, no caso do paciente psicossomático, existe uma perda do contato com esse inconsciente somático. Os pacientes que desenvolvem patologias psicossomáticas, eles meio que perdem contato com essas sensações corpóreas. A sua vida de fantasia se desconecta da vida orgânica, é como se se distanciasse uma da outra. Pensa só, toda vez a gente tem sensações corporais. Essas sensações corporais vão ser incorporadas pela nossa vida de fantasia, pela nossa vida psíquica, e aí a gente vai ter uma percepção do nosso corpo, né? E uma concepção desse próprio corpo. Quando existe uma distância, a nossa psique perde contato com o nosso corpo, então o nosso corpo continua ali com toda uma vida de funcionamento, de sensações e de percepções, que a nossa mente não consegue mais captar, né? Então é uma produção simbólica muito concreta que vai perder elaboração psíquica. Como essa desconexão vai se tornando muito forte, o que acontece? A vida psíquica vai ficando cada vez mais restrita e compulsiva. Pensa só. A nossa vida psíquica é alimentada por esse ciclo, né? Pela nossa relação com o mundo e com o nosso próprio corpo. Para a gente poder elaborar todas as circunstâncias do que acontece com a gente, para a gente conseguir dar sentido para todas as vivências que a gente precisa manter essa comunicação. Então acontecem coisas à nossa volta. Como que eu vou entender essas coisas? Percebendo essas coisas, elaborando psicologicamente para poder integrar essas coisas. Quando acontecem coisas no nosso próprio corpo, eu tenho que perceber essas coisas, elaborar essas coisas para poder então entendê-las. Se existe um distanciamento entre as nossas vivências corporais e as nossas vivências psíquicas, a nossa vivência psíquica vai ficar muito pobre, porque ela não vai se alimentar das experiências corporais. Então ela vai ter uma vivência cada vez mais empobrecida, porque a psique depende do contato com o meio e também do contato com o corpo para se tornar viva e sempre produtiva. Bom, pessoal, a aula está ficando um pouco longa, então eu vou parar por aqui e a gente vai continuar a segunda parte da aula na semana que vem. Tudo bem? Até mais então, um abraço, gente.